e eu estou feliz de estar aqui nesta tarde. Declarei pela manhã que, assim como o pastor entrou em um conflito, ele queria pregar e tratou, não é? Ele disse pela manhã que contactou outro pastor e disse: vou enviar o pastor Dario lá para a sua igreja, porque eu quero pregar, estou de volta, estou com saudade. E eu também passei por um conflito, porque até ontem eu tinha certeza de uma palavra que eu precisava liberar, mas de ontem para hoje o Senhor disse: não vai ser essa palavra, não, vai ser outra palavra. E uma palavra que eu talvez disse pela manhã, eu já ministrei aqui, talvez, não sei, não me lembro, mas não é uma palavra nova, é uma palavra de alguns anos atrás. Mas o Senhor disse que essa era a palavra deste dia. E hoje pela manhã, quando nós estávamos ministrando, depois escutando o pastor Nonato dar testemunho, não é? Para mim, eu entendi uma vez mais que essa é, ou era e é a palavra do Senhor para nós neste dia. Amém? Então eu quero que você possa se apropriar desta palavra, e para isso eu quero lhe convidar a que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 20. João capítulo número 20, a partir do verso 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, ou você pode acompanhar a leitura nos telões que estão aqui nesta casa. Mas é muito importante que você acompanhe a leitura e possa acompanhar aquilo que o Senhor vai ir construindo para nós nesta tarde. Capítulo número 20, verso número 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Diga comigo assim: corriam juntos. Muito bem, muito obrigado. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e ele creu, porque ainda não sabia na Escritura que diz que era necessário que Cristo Jesus ressuscitasse de entre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jacera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe os anjos: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu lo levaste, disse-me onde lo pusestes e eu lo levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera todas estas coisas. Muito bem, é um texto muito conhecido, talvez. A grande maioria daqueles que estamos aqui nesta tarde certamente leu esse texto ou conhece esse texto.
É o texto quando Maria foi ao sepulcro para submeter o corpo de Jesus a um procedimento comum naqueles dias, que era passar perfumes, óleos, certo, sobre o corpo de Jesus. Quando ela chegou lá, ela viu que a pedra estava removida, que algo tinha acontecido, e ela correu a contar a Pedro e a João. O texto diz o discípulo amado, mas é João. Ela correu a anunciar a Pedro e João o que tinha acontecido. O texto diz que eles, Pedro e João, correram juntos e foram verificar o que tinha acontecido no sepulcro. Por alguma razão, João chegou primeiro, mas ele se parou na entrada do túmulo e o texto diz que ele não entrou. Pedro chegou em segundo lugar, mas Pedro entrou. E quando Pedro entrou, isto motivou a João também a entrar. Ambos vasculharam no túmulo, ambos percorreram o túmulo, viram a mesa de pedra, viram os lençóis acomodados aos pés e à cabeça, mas eles não entenderam. O versículo número 9 diz que eles não entenderam, porque ainda não tinham entendido o que a Escritura dizia, que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E porque eles não entenderam, voltaram para sua casa como que se nada tivesse acontecido. Voltaram para seu esconderijo, porque eles estavam escondidos com medo após a morte de Cristo Jesus. Porém, verso número 11, Maria Magdalena permaneceu na porta do túmulo. Ela continuou chorando e continuou se perguntando: onde está o corpo de meu Senhor? Quando de repente ela olhou ao interior do túmulo e viu que algo tinha mudado. O túmulo que estava vazio, agora em seu interior haviam dois anjos. Os anjos perguntaram para Maria: Maria, por que choras? E ela disse: porque alguém tirou o corpo de meu Senhor e eu preciso saber o que aconteceu com o corpo. De repente aparece um outro personagem. Maria pensou que era o jardineiro. Você precisa lembrar que o túmulo estava em meio de um jardim. Jesus foi sepultado num túmulo emprestado de José de Arimateia. Então ela pensou que era o jardineiro, mas era Jesus ressurrecto. E este suposto jardineiro fez a mesma pergunta que fizeram os anjos para Maria. E ele perguntou: por que você chora? E ela novamente repetiu tudo, que estava procurando o corpo de Jesus. Quando em um momento determinado, este que ela achava ser o jardineiro, la chamou pelo seu nome e diz: Maria. E quando este suposto jardineiro la chamou pelo seu nome, Maria entendeu que não era um jardineiro, ele era o Cristo ressurrecto. E ela quis ir e tocá-lo, e ele disse: não me detenha, não me toque, porque ainda não subi a meu pai, o vosso pai. Mas eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão, e esta é que você vá de volta a seus irmãos e lhes anuncie que eu não estou morto, que eu ressuscitei. Essa é a história que todos nós conhecemos. Mas nesta tarde eu quero usar esta história para que nós possamos conversar algumas coisas importantes para este tempo. Como eu declarei no começo, eu relutei um pouco de trazer esta palavra neste dia, porque eu pensava que era outra palavra. Quando eu cheguei nesta casa, eu comecei a entender hoje pela manhã porque Deus tinha mudado esta palavra. Eu cheguei aqui e vi projetado na tela que este ano é tempo de perseverar. Perseverar é uma palavra sinônima a permanecer. E este é o título da minha ministração nesta tarde. É tempo de permanecer. Já vou lhe anunciar o final antes que ele chegue. A palavra profética que eu tenho para você nesta tarde é esta: é tempo de permanecer. E no decorrer desta palavra vamos abordar alguns pontos importantes com relação a permanecer. O primeiro que você e eu precisamos entender que a vida espiritual é uma corrida. O texto que acabamos de ler fala várias vezes do verbo correr. Maria correu, Pedro e João correram, Maria correu depois, e no final da história certamente Maria também correu para anunciar que Jesus não estava morto, que ele tinha ressuscitado. Este é meu primeiro ponto. Você precisa entender que a vida espiritual é uma corrida. Por gentileza, se puder colocar Hebreus capítulo 12, verso 1. O apóstolo aos Hebreus nos vai dizer: portanto nós também,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você precisa entender nesta tarde que a vida espiritual é uma carreira. Amém? Diga isto comigo: a vida espiritual é uma carreira. Agora o texto me diz que João, por alguma razão, eu brinco com isso, talvez João era mais magro, não é? Talvez Pedro era gordinho como eu, e João chegou primeiro, ele correu mais rápido. Porém, o texto diz que João não entrou. Pedro chegou em segundo lugar e Pedro entrou. Segundo aspecto, esta corrida não é daquele que chega primeiro, não é daquele que chega segundo, mas daquele que permanece até o final da corrida. Muitas vezes nós queremos chegar primeiro, nós queremos mostrar serviço, nós queremos que os outros vejam o que nós sabemos ou as nossas habilidades. Mas esta corrida não é daquele que chega primeiro. Esta corrida não é del que chega segundo. Esta corrida é daquele que chega, que completa, que corre hasta o final esta carreira. Pedro chegou depois, mas Pedro tem uma característica. João chegou primeiro e ele ficou parado na porta do túmulo. Pedro chegou em segundo lugar, porém ele entrou. E isto fala de que devemos ter coragem para entrar. Ok? Pedro entrou e quando ele entrou, ele animou, ele influenciou João para que ele também pudesse entrar. Se puder colocar para mim João capítulo 3, por gentileza. João capítulo número 3, verso de número 3 primeiro. Jesus conversando com Nicodemos, ele disse da seguinte maneira: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo, ver. Ok, me dê o verso 5, por gentileza. Parece que o verso 5 vai dizer o mesmo, mas há uma grande mudança. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Diga entrar. Observe, uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Você está aqui? Está acompanhando? Disse que João chegou primeiro e por alguma razão ele correu mais rápido e chegou primeiro. Porém, ele parou na porta do túmulo, ele não entrou. Ele só enxergou o interior do túmulo. Pedro chegou em segundo lugar e Pedro entrou. Você precisa entender que ver e entrar não é a mesma coisa. Esses dois textos parecem que são iguais. Parece que Jesus está repetindo a mesma coisa. Mas no versículo 3, o verbo que ele usa é o verbo ver. E no versículo número 5, ele usa o verbo entrar. Você precisa entender que entrar fala de desfrutar. Entrar fala de um compromisso além de só o ver. Você precisa entender que esta corrida não é para pessoas curiosas necessariamente, que se conformam tão só com ver. Esta corrida é de pessoas que decidem, que têm coragem de entrar, de se comprometer, de somar com esta corrida. Porque Pedro e João corriam juntos. Este é outro aspecto da corrida. A gente não corre sozinho. A gente sempre vai correr com alguém do lado, porque somos um corpo, somos a igreja do Senhor. Me está acompanhando? Mas nesta tarde você precisa entender que precisamos abandonar nossa posição de espectador. Muitas vezes a gente vem aqui, há uma expressão no Brasil que a gente diz assim: eu vou pagar para ver. Às vezes a gente só quer ver. Você vem aqui para ver como vai ser o louvor. Você vem aqui para ver como vai ser a palavra desta semana. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde que chegou a hora, chegou o momento. É um momento de transitar do ver para o entrar. Se comprometer com aquilo que Deus está fazendo nestes dias, para com uma realidade espiritual que precisa alcançar a sua vida. Segundo aspecto desta situação, quando Pedro entrou, ele influenciou João para entrar. E meu ponto é que nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento termina influenciando as pessoas que estão mais perto de nós.
Sempre é assim. O pai estimula seus filhos, o marido estimula a esposa estimula certo o marido. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: estamos estimulando eles de maneira positiva ou de maneira negativa? Influenciamos as pessoas de maneira positiva ou de maneira negativa? Porque dice que Pedro chegou em segundo lugar, mas quando ele entrou, influenciou, motivou a João a entrar. Eu disse pela manhã e vou repetir: eu tenho um sinal lá, eu pastoreio lá em Mogi das Cruzes. E quando eu chego na casa de uma ovelha, de um irmão da igreja, e quando eu bato palmas naquela porta, ou toco a campanilha, e os filhos daquele casal saem a meu encontro, e eu disse pela manhã que as crianças sempre abraçam o pastor e abraçam as pernas do pastor, porque eles são pequenininhos. Quando você chega na casa de alguém que caminha com você e os filhos dele vêm de encontro a você para te abraçar, é porque os pais daquela casa, aquele homem e aquela mulher, amam a sua vida, a minha vida como pastor. Eles falam bem desse pastor. Me está acompanhando? Agora, se eu chego numa casa e a criança anda se escondendo de mim, ele diz: eu não quero ver o pastor, não. Ele fica escondido detrás do sofá. Eu digo: aqui há algo errado. Eu começo a dizer: Senhor, será que aqui nesta casa, nesta mesa, nesta sala, será que falam mal de mim? Será que falam alguma coisa? Olha, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Por quê? Porque quando eu chego naquela casa, um menininho, os filhos daquela casa não querem ver o pastor. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente influencia aqueles que estão mais perto de nós. Eu insisto na pergunta: a quem você tem influenciado? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como você tem influenciado as pessoas que estão mais perto de você? Será que, a exemplo de Pedro, se as pessoas verem a sua atitude, será que as pessoas vão entrar ou as pessoas vão desistir? As pessoas vão ir embora? Será que seu posicionamento é um posicionamento de fé ou um posicionamento que gera incredulidade em outros? Será que sua vida inspira a outros ou será que sua vida traz desânimo a outros? A pergunta é: como estamos influenciando as pessoas que estão mais perto de nós? E você precisa entender que o que está mais perto de nós é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Se o marido murmura, certamente a esposa também vai murmurar e os filhos também vão ser murmuradores. Porque a gente termina influenciando aqueles que estão mais perto de nós. Dice que Pedro entrou, e porque Pedro entrou, João também entrou, e eles vasculharam o túmulo. Penso eu que eles percorreram o túmulo e olharam todos os detalhes: a mesa de pedra, onde o corpo de Cristo não estava, os lençóis à cabeceira e os lençóis aos pés. Versículo número 9, por gentileza. Capítulo 20, verso 9. Pois ainda não tinham compreendido, pois ainda não tinham entendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. Observe, por não ter entendido o que acontece com eles. Verso 10, por gentileza. E os discípulos voltaram para sua casa. Aqui a gente precisa parar, fazer uma parada e entender algo. Observe, tome atenção. Até Jesus, nunca antes alguém tinha ressuscitado. E depois de Jesus, a gente não tem experimentado uma ressurreição. E eu vou lhe explicar. Talvez você esteja dizendo: não, mas gente antes de Jesus ressuscitou. Eu vou lhe explicar. Até Jesus, ninguém tinha ressuscitado. E depois de Jesus, ainda ninguém ressuscitou. E eu vou lhe explicar. Primeiro, o Antigo Testamento fala de que o filho da mulher de Sunem voltou ou ressuscitou. Assim a gente entende que Jesus ressuscitou, entre aspas, a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou o filho da mulher, da viúva de Naim, e assim outros. Observe, le vou definir ressurreição. Tome atenção. Ressurreição é alguém que esteve vivo, enfrentou a morte, voltou a viver para nunca mais morrer. Você está aqui? Eu vou repetir de novo. O que é ressurreição? Ressurreição é estar vivo, enfrentar a morte, não é? Voltar para a vida para nunca mais morrer. Quem fez isso, o único que
quem fez isso foi Cristo Jesus. O seu Senhor e meu Senhor é o único que até agora Ele ressuscitou, porque os outros não ressuscitaram. Os outros ressurgieron de entre os mortos. Que significa ressurgir de entre os mortos? Alguém que esteve vivo, que passou pela morte, venceu a morte, voltou à vida, mas voltou a morrer. O filho da mulher de Sunem, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, eles voltaram para a vida, mas certamente voltaram para morrer. Você está aqui? Então eles estão perante um maior milagre da história. Diga assim comigo: Pedro e João são testemunhas oculares do maior milagre da história. Mas agora observe, eles vasculham o templo, eles veem a mesa, eles veem os lençóis, mas porque não tinham entendido o que a Escritura dizia, eles voltaram para sua casa, como que se nada tivesse acontecido. Eu estou aqui para anunciar que nestes dias, a intenção de Deus, através de seu Espírito, é ativar o seu entendimento. Você precisa entender por que você está aqui. Você precisa entender a importância de nos reunir neste dia, a importância de honrar ao Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas. É de vital importância que entendamos a razão pela qual estamos fazendo para o Senhor tudo aquilo que estamos fazendo. Talvez você diga assim: mas eu não sou como eles. Eu vou lhe dar um exemplo. Talvez nós sejamos como eles. Você vem aqui, cruza aquela porta, se sienta neste lugar e você, igual que os discípulos, você observa tudo o que acontece. Você vem a observar o louvor, você observa os avisos, as informações, você observa tudo, mas porque não entende, você volta para sua casa e continua vivendo a mesma vida, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que você sempre viveu. E você às vezes até diz: nossa, mas eu estou todos os domingos lá, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e parece que nada acontece. Sabe por que temos essa impressão? Porque ainda a gente não entende a razão pela qual nós nos reunimos, a razão pela qual nós honramos ao Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas. Mas neste dia eu lhe anuncio que Deus mudou a agenda do pastor Raimundo Nonato, Deus mudou a agenda do pastor Dario, para lhe dizer que é tempo de entendimento. Não podemos mais ir e vir, nos sentar aqui e nos alegrar por um momento e não entender. Não podemos repetir o mesmo percurso de los apóstolos. Precisamos entender, e para entender, nós precisamos mergulhar na Escritura. ¿Me está entendendo? Porque ele diz: eles não tinham entendido o que a Escritura dizia, que era necessário que ele morresse, mas ele ressuscitasse. Eu não estou aqui para fazer mexandai, mas aqui foi anunciado um curso de preparação, CCC, parece, não é? Curso Crescimento Cristão. Certamente a Escritura é a base deste curso. ¿Por que não fazê-lo? ¿Por que não mergulhar? ¿Por que não abandonar a ignorância e entrar em um ambiente de entendimento, para que você saiba a razão pela qual você está aqui, para que você entenda a razão pela qual Jesus lhe salvou? Você está aqui ou não? Você está aqui? Eu estou aqui nesta tarde para lhe dizer: o Espírito está empenhado em ativar o entendimento em você. E quando falamos entendimento, não estamos falando de um conhecimento teológico de Deus, mas de um entendimento do porquê, a razão pela qual Deus está fazendo aquilo que Ele está fazendo. Tem muitas pessoas que se revoltam com as situações que vivem, porque não entendem qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo disse que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas quando a gente não entende, acha que a vontade de Deus é ruim, acha que a vontade de Deus não presta, acha que Deus é injusto com a gente. Mas a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para entender essa vontade, para entender o que Deus está fazendo, eu preciso ser ativado em meu entendimento. Estes homens não entenderam, e porque não entenderam, voltaram para sua casa como se nada tivesse acontecido. Eu quero profetizar sobre a sua vida.
Eu quero quebrar esse ciclo de vir aqui e voltar para casa e parece que nada acontece. Eu quero quebrar esse ciclo em nome de Jesus na sua vida e lhe anunciar que é tempo de entendimento. Deus lhe trouxe nesta tarde a esta casa para ativar o entendimento, para que você entenda que isto é muito mais que uma religião, que isto é muito mais que estar sentado aí ouvindo. Isso faz parte, mas não é tudo. En estos dias, Deus está empenhado a través de seu Espírito em ativar o entendimento. Essa é a minha primeira parte. Essa é a introdução desta palavra. Deus nos quer ativar o entendimento para que a gente possa conhecer, para que a gente possa entender qual é a sua boa vontade para comigo, para com minha casa, para com tudo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para administrar. Diz que os discípulos foram embora para casa. Mas eu quero que por gentileza me coloque aqui o verso 11, por gentileza. Obrigado, agora sim. Obrigado, querida. Observa. Os discípulos foram embora, diga assim, os discípulos foram embora, sem entender nada. Diga, os discípulos foram embora, sem entender nada. Muito bem, mas olha o que diz o verso 11. Maria, no entanto, essa expressão diz que agora Deus vai virar a folha. Ele vai me mostrar outro aspecto desta história. Hasta o versículo número 10, ele me mostra o aspecto de dois homens que estão em uma corrida, que um corre mais rápido, outro corre mais devagar, um chega primeiro, o outro chega depois, um entra, o outro não entra. Quando o segundo entra, o que chegou primeiro entra. Eles não entenderam e se foram embora para casa. Mas Maria, no entanto, entretanto, todavia, mais, ela permaneceu na porta do túmulo. E aqui está o cerne de minha palavra. Esta corrida demanda não que eu chegue primeiro, não que eu chegue segundo, não que eu seja mais rápido do que o outro. Esta corrida demanda que eu permaneça. ¿Me está entendendo? Maria permaneceu na porta do túmulo. Maria não foi embora. Talvez Maria não entendia tudo, mas ela permaneceu ajoelhada, chorando ao pé do túmulo. Pedro e João, talvez mais entendidos, com mais sabedoria humana, mas eles foram embora. Mas Maria permaneceu ao pé do túmulo. E este é o cerne da minha palavra nesta tarde. Eu estou aqui para lhe dizer que é tempo de permanecer. ¿Me está entendendo? Igreja Nova Aliança Ágape, eu estou aqui para lhe dizer nesta tarde, em alto e bom som, é tempo de permanecer. Não se mova de seu lugar. Está difícil, está complicado, mantenha-se firme em seu lugar. Você pode dizer para mim nesta tarde: Dario, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Beleza, mas permaneça. Quando Deus começou a mudar a palavra deste dia, eu disse ao Senhor, perguntei: Senhor, por que o Senhor me está indicando essa palavra? Eu não estou entendendo. Eu tinha preparado outra palavra, como eu disse para o começo, e o Senhor me fez ver algo ontem de noite, deitado na minha cama, conversando um pouco com meu filho e também conversando com meu pai, Deus. O Senhor disse para mim: toma atenção, amanhã é o último dia do mês de julho. Amanhã vai concluir o 7º mês do ano, e segunda-feira vai começar agosto, o 8º mês do ano. É o mês número 8. E ele disse para mim: o número 8, meu filho, aponta para um novo início. O número 8 aponta para a ressurreição. Jesus ressuscitou depois de 3 dias que ele foi morto, mas ele ressuscitou no 8º dia, porque se passou uma semana inteira, 7 dias, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Passou uma semana inteira, 7 dias, e ele ressuscitou no 8º dia. E ele disse assim: e eu quero que você diga a eles que aquilo que eu não fiz em 7 meses, eu posso fazer nos últimos meses que ficam.
Ele disse para mim, para eu lhe dizer que aquilo que você planejou conforme a vontade dEle, aquilo que você escreveu num papelzinho, talvez você comprou um caderno, talvez você comprou uma agenda, e o primeiro mês do ano, nos primeiros dias do mês de janeiro, você disse: olha, Deus quer fazer isto comigo, Deus disse que vai fazer isto outro, e isto outro, e se passaram 7 meses. E aquilo que parecia, não é? Que ia dar tudo certo, parece que nestes 7 meses a coisa virou cabeça para baixo. E você diz: meu Deus, Deus me disse em janeiro que ia fazer. Deus me trouxe palavras proféticas, que aquilo que Ele ia fazer neste ano. Mas se passou janeiro, se passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e parece que nada aconteceu. Ao contrário, parece que tudo aquilo que Deus disse que vai fazer se distanciou de mim. Mas eu estou aqui para lhe dizer que aquilo que não aconteceu em 7 meses, Deus pode fazer em um dia. Deus pode fazer em uma semana. Deus pode fazer em um mês. Eu estou aqui para lhe dizer uma coisa: o ano ainda não terminou, nem tudo está perdido. Mas para isso, o Senhor demanda permanência. Você precisa permanecer. Você precisa continuar crendo. Nós cantamos com um louvor na primeira música: no caminho pelo que vejo, eu caminho por fé, eu caminho pelo que creio. Me está acompanhando? Pode estar tudo de cabeças para baixo, mas Deus é poderoso para colocar em ordem. Deus é poderoso para nos restituir o tempo perdido. Maria permaneceu na porta do túmulo. E a partir de agora, eu vou lhe falar de 4 benefícios que obtêm aqueles que permanecem. Primeiro benefício: aquele que permanece obtém respostas para suas perguntas. Maria chegou com uma pergunta: onde está o corpo? Onde colocaram o corpo de Jesus? Quem o tirou de aqui? E no final da história, ela encontrou aquilo que ela estava procurando. Então eu estou aqui para anunciar que Deus é especialista em responder às nossas perguntas. Você está aqui? Como mínimo, cada um de nós aqui, neste espaço físico, cada um de nós temos uma pergunta, como mínimo. Talvez você chegou nesta tarde dizendo: amanhã é segunda-feira, amanhã eu tenho um desafio, amanhã é o começo do mês, eu tenho um desafio financeiro, eu tenho que tomar uma decisão lá no meu trabalho, eu tenho que tomar uma decisão na minha empresa, eu tenho que tomar uma decisão lá com meus filhos. E você chegou aqui, como mínimo, com uma pergunta: Senhor, como vou resolver? Senhor, como vou pagar? Senhor, que atitude tomar? Senhor, como vamos resolver aquela situação? Eu estou aqui para lhe dizer que aquele que permanece obtém respostas para suas perguntas. Maria terminou esta história com sua pergunta respondida. Sua pergunta era: onde colocaram o corpo de meu Senhor? Quando terminou a história, ela entendeu que o corpo tinha sido absorvido pela vida e Cristo Jesus tinha ressuscitado. Segundo benefício: quem permanece vê lo que os outros não veem. Segundo benefício: los que permanecem como Maria, eles veem lo que os outros não veem. Diz o texto que de repente Maria olhou o interior do túmulo e viu que o cenário estava removido. Já não estava igual. Estava a mesa, estavam os lençóis, o corpo não estava, mas agora haviam 2 anjos no interior do túmulo. Eu estou aqui para anunciar que aquele que permanece vê lo que os outros não veem. Me acompanha nisto? Agora observe, eu não estou aqui para lhe dizer que você vai ver anjos. Eu não estou aqui para lhe dizer que você vai ver anjos, mas eu estou aqui para lhe dizer que aquele que permanece vê lo que os outros não veem. Talvez você olhe para seu irmão e diz assim: parece que Deus ama mais meu irmão que a mim, porque eu vejo a bênção do Senhor sobre a vida dele. E eu tenho uma notícia para você: Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais você, ou ama mais eu e não ama você. Deus nos ama a todos iguais. Mas agora aquele que permanece vê o agir de Deus que os outros não veem.
¿Me está acompanhando? E aqui, observe, aqui eu quero lhe trazer um entendimento. Por gentileza, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, por gentileza. 25, versículo 20 e 21, por gentileza. Gênesis 25. 25, filha, por favor. Aí parece que você está no 20. Gênesis 25. Isso. 25, 19 e 20. 25, 19 e 20. Está chegando, está chegando. Gênesis 25, 19, agora 19. Isso. Olha, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Verso 20. Ele tinha 40 anos, diga comigo, 40 anos. Quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, ok? Ele descobriu com o passar dos dias que Rebeca não engravidava. E ele entendeu que Rebeca era estéril, ok? E ele tomou um posicionamento quando ele tinha 40 anos. Diga comigo, 40 anos. Me dê o próximo, filha, 21. Isaac orou ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, engravidou e deu à luz 2 filhos. Observe, não quero que tome oração por simplesmente oração, mas que você olhe para a oração para um posicionamento. Isaac entendeu que Rebeca era estéril quando ele tinha 40 anos. E Isaac tomou uma posição que se manifestou em oração. Me está acompanhando? Ok, me dê outro texto. Versículo 26, por gentileza. 25, 26. Depois, me dê o 26 mesmo, filha, eu explico, obrigado. Depois nasceu o seu irmão. O texto está dizendo quando Rebeca deu à luz os gêmeos, Esaú e Jacó. Nasceu primeiro Esaú, depois veio Jacó, depois nasceu seu irmão. Com a mão segurava-lhe o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando sua mulher deu à luz os 2 filhos. Diga assim comigo: Isaac, quando começou a orar, tinha 40 anos. E quando nasceram os gêmeos, ele tinha 60. Pergunta básica, simplesinha: quantos anos Isaac orou? Simples, sim ou não? Eu vou lhe parafrasear essa resposta. Na verdade, eu não estou aqui para que você diga assim: ai, eu vou ter que orar 20 anos, eu vou ter que orar 30 anos. Não, não, não. Observe o que eu vou lhe dizer. A gente ora e permanece posicionado até que Deus gere um milagre na nossa vida. Ele permaneceu 20 anos na posição. Que posição? Posição de oração, crendo, acreditando. Agora, esse é o nosso problema. A gente se posiciona uma semana e se Deus não resolve em uma semana, a gente para. Seja de orar, seja de jejuar, seja de manter as declarações proféticas. Lembre-se, o ponto não é a oração, é a atitude, é o posicionamento que tomamos. A gente permanece uma semana, permanecemos um mês, permanecemos às vezes um par de meses, mas daqui a pouco nós vamos desistindo. A nossa fé vai se diluindo. Este homem permaneceu na sua posição de permanência 20 anos. Aqui vou abrir um parênteses para lhe contar algo da minha vida. Eu sou filho de um ativista político e de uma mulher protestante. Eu nasci o dia 22 de setembro do ano 1966 na casa de um ativista político e de uma mulher temente ao Senhor. Eu sou o mais velho da minha casa. Essa é a minha formação. Minha mãe me ensinou a fé. Meu pai me ensinou a pensar. Meu pai me ensinou a respeitar todos. Não importa se tem muito dinheiro ou tem pouco. Não importa o que vestia. Não importa o que calçava. Meu pai dizia: todos são dignos de sua admiração e de seu respeito. Minha mãe orou 22 anos por meu pai.
E meu pai conta, ele disse assim: eu deitei um dia socialista e acordei ao outro dia acreditando que Jesus tinha morrido por mim e que meus pecados tinham sido perdoados. Ele disse: eu deitei como um ativista, mas eu acordei como filho de Deus, acreditando em tudo aquilo que não tinha acreditado por muito tempo. Sabe por quê? Porque minha mãe permaneceu em oração 22 anos. Eu insisto, não estou aqui para lhe dizer que Deus vai demorar 20, 22, 25, 30 anos. Estou aqui para lhe dizer: permaneça o tempo que seja suficiente, até que Deus manifeste um milagre na sua vida. Mas permaneça. Aqueles que permanecem obtêm respostas para suas perguntas. Aqueles que permanecem ven lo que los otros no ven, no porque sean melhores, mas só porque permanecem. Terceiro benefício: os que permanecem ven Jesus. ¿Você está aqui? Los que permanecem ven Jesus. Me dice a história que de repente ela enxergou um homem que parecia ser o jardineiro, mas era Jesus. Maria conversou com este homem. Este homem lhe fez as mesmas perguntas que lhe fizeram os anjos. Mas há um momento chave, há um momento X aqui. Diz que aquele que ela pensava ser o jardineiro, em um momento, la chamou pelo nome e disse assim: Maria. Sabe, os teólogos, os mais entendidos, dizem que Jesus la chamou como sempre ele a chamava. Eu disse pela manhã, eu vou repetir. Se ele pela manhã causou riso, não tem problema. Mas havia uma maneira carinhosa que Jesus chamava Maria. E eu vou lhe dizer aqui, é o que eu penso. Era como que Jesus chamava Maria de Mariquinha. Tá bom? O único que chamava assim Maria Magdalena era Jesus. E em um momento, aquele que ela pensava ser o jardineiro disse para ela: Mariquinha. E ela disse: meu Deus, o único que me chama assim é Jesus, só pode ser Ele. E ela se virou e disse: Rabone. Que quero que entenda que permanecer está ligado à intimidade. Me está entendendo? Maria era íntima de Jesus e Jesus la tratava não de maneira especial, mas tinha uma maneira particular de falar com ela, de se dirigir a ela. Eu sei que pastor Nonato tem uma maneira de ouvir Deus e eu tenho outra maneira de ouvir Deus. Quando ele vem comigo, ele vem devagarzinho. Com pastor Nonato vem de outra maneira. Eu não sei o que quero lhe dizer, que os íntimos reconhecem. Los íntimos sabem, podem não entender, podem estar confundidos por um tempo, mas há um momento que Deus nos chama como Ele sempre nos chama, que Ele nos chama com particularidade. Coloque aqui, por gentileza, Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. O Senhor confia o seu segredo a los que le temen, a los quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu vou ler, parafrasear o texto. O Senhor segreda os segredos de seu coração para os íntimos, para os que permanecem. Eu não estou aqui para estimular a que você queira ver Jesus de maneira mística. É claro que Jesus pode entrar na sua casa, como a gente ouve testemunhos, se sentar na sua cama, falar diretamente com você. Eu acredito nisto, mas eu não estou aqui para incentivar esse lado, sino para ver Jesus nas situações que você enfrenta. Para olhar para seu marido, talvez que tem muitas falhas, como eu também las tenho, e você não olhar as falhas, mas ver Jesus nele. Para você, marido, olhar para sua esposa e não ter só queixa, não ter só exigência para ela, mas começar a ver Jesus na vida dela.
¿Me está entendendo? Para você olhar seus filhos, que talvez são adolescentes, são jovens e têm características diferentes neste mundo tão conturbado, e você diz: mas este menino não obedece, mas este menino isso, mas este menino só passa no celular, este menino só quer jogar videogame. Eu quero lhe recomendar que passe a olhar para eles e ver Cristo neles. ¿Me está acompanhando? Aqui novamente eu vou lhe contar algo particular meu. Meu pai, antes de se convertir, ele tinha uma vida toda desregrada, era ativista político, certo? Chegava tarde em casa, ele bebia, ele fumava, e muitas vezes nós íamos para a igreja e quando voltávamos, meu pai estava bêbado, dormindo na mesa da sala da nossa casa. E houve um tempo que a gente dizia assim: olha, a gente vai para a igreja, vamos a buscar a bênção de Deus. E quando a gente chega, a gente encontra esta situação: meu pai bêbado, dormindo sobre a mesa. Mas em certo tempo, chegou um livro para minha mãe e que eu terminei lendo. E esse livro dizia aquilo que eu lhe estou dizendo: pare de ver as pessoas com os olhos naturais e passe a enxergar Deus na vida deles. A partir da leitura daquele livro, sabe? Eu chegava o domingo com minha mãe e meu pai, a situação se repetia, mas eu já não olhava, minha mãe também já não olhava mais para um homem bêbado dormindo em cima da mesa. A gente olhava para o homem de Deus que habitava no interior daquele homem. A gente começou a olhar para aquilo que Deus podia fazer na vida daquele homem. Hoje, meu pai e minha mãe são pastores lá no Chile. Está entendendo? Em uma zona rural. Está entendendo? Sabe por quê? Por todo esse processo. Nós começamos a ver, mesmo que ele não tinha sido encontrado por Cristo ainda, mas nós começamos a chamar a existência o plano de Deus na vida de meu pai. E eu deixei de chamá-lo de bêbado e eu comecei a chamá-lo de homem de Deus. E eu comecei a dizer: ele é um homem de Deus, mas ele não sabe. Ele é um homem de Deus e o inimigo o enganou. Sabe, o inimigo o leva a beber e a terminar nesse estado. Mas eu comecei a olhá-lo como um homem de Deus. Como um homem de Deus. No ano 90, eu cheguei ao Brasil. Meu pai, no ano 92, ele se converteu. Está entendendo? Sabe por quê? Porque passamos a ver Cristo na vida dele. Mesmo ainda não convertido, mas começamos a vê-lo com outro olhar, porque aquele que permanece vê Cristo nas outras pessoas, vê o propósito de Deus nas outras pessoas. Este é o terceiro benefício. Eu preciso ir terminando. Quarto benefício. Maria percebe que Jesus falou, está com ela, e Jesus disse para Maria: eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma tarefa para você. Eu quero que você volte e anuncie a seus irmãos que eu não estou morto, que eu ressuscitei. O quarto benefício é que, a diferença dos discípulos, Maria voltou com uma missão. Uma coisa é voltar para casa como que se nada tivesse acontecido, e outra coisa é voltar para casa para cumprir uma tarefa que o próprio Cristo tem encomenda para fazer. Me está acompanhando? Talvez, querido, a sua ociosidade espiritual, não sei se você entende esta expressão, seja porque você não permanece, e porque ainda Cristo não se lhe revelou. Porque se Cristo se revela, certamente Ele vai te dar uma tarefa, Ele vai te confiar uma missão, Ele vai te pedir para você fazer algo para Ele, para que o reino dEle possa ser estendido sobre a face da terra. Então observe, estou terminando minha palavra desta noite, desta tarde. Primeiro benefício: respostas a nossas perguntas. E aqui quero esclarecer que não necessariamente Deus responde. Aquilo que nós chamamos, tem uma pergunta e preciso de uma resposta de Deus. Eu quero lhe dizer que nem todas as vezes Deus responde, mas Ele sempre traz direção. Você está aqui? Quero lhe dar uma recomendação que não di pela manhã, mas quero dar agora. Talvez você está buscando resposta, e a sua oração não tem que ser por uma resposta, mas tem que ser por direção. Me está entendendo? Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A vezes oramos por resposta, e a resposta é: faça isso, faça aquilo, mas a direção nos vai apontar um caminho. Respostas
a nossas perguntas se permanecemos. Se permanecemos, vemos lo que os outros não veem. Se permanecemos, vemos Cristo. E se permanecemos, somos comissionados. Se permanecemos, o próprio Cristo nos confiará uma tarefa. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser para visitar alguém, pode ser para trazer ou pregar uma palavra, não sei. Mas aqueles que perseveram são aqueles que são comissionados pelo próprio Cristo. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta tarde. Eu quero lhe dizer que você que nos visita nesta tarde, você que nos está ouvindo pela internet, mas especialmente aquele que nos visita nesta tarde, o Senhor te trouxe a esta casa, neste dia, para escutar esta palavra. Esta é a palavra que você disse para Deus antes de sair da sua casa: Senhor, eu preciso de uma palavra neste dia. Eu preciso que o Senhor fale comigo neste dia. Eu lhe digo, como profeta do Senhor, esta é a palavra do Senhor para a sua vida. É tempo de permanecer. É tempo de permanecer. Talvez você diga para mim: Dario, tu não sabes a situação que estou vivendo. Eu não sei, mas Ele sabe. E a resposta, a direção de Deus para você é: permaneça. Talvez você diga: Dario, eu tenho um conflito no trabalho. Você não sabe meu conflito, mas eu tenho uma palavra para você: permaneça. Permaneça, não se mova. Não se mova da posição que Deus te colocou. Se alguém está, observe, estou profetizando agora. Se alguém está pensando sair de casa porque tem um conflito familiar, e o pensamento que passa pela sua mente é: eu vou abandonar esta mulher, eu vou abandonar este homem, eu lhe digo nesta tarde: não se mexa, não saia de casa, permaneça. Porque Deus é poderoso para reverter qualquer quadro na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida matrimonial. Se você é um empresário e as coisas não estão indo muito bem, e você disse: parece que vou fechar as portas, parece que vou declarar falência, eu lhe digo nesta tarde: permaneça. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta tarde. Quero que fique de pé nesta tarde, quero orar por você.